Descubra um dos mais fascinantes legados da antiga cultura egípcia, o Livro dos Mortos, um misterioso conjunto de textos e rituais que oferecia aos antigos egípcios uma visão única sobre a vida após a morte e a jornada da alma no submundo. Ao longo dos séculos, esse livro icônico tem desafiado a compreensão dos estudiosos e continua a revelar os segredos da mitologia e da religião egípcia. Junte-se a nós em uma jornada fascinante para explorar os encantamentos, os deuses, os rituais e a influência duradoura do Livro dos Mortos na cultura egípcia e além. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério, magia e mitologia enquanto desvendamos os segredos do Livro dos Mortos da mitologia egípcia. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares. No vídeo de hoje, vocês vão conhecer tudo sobre o Livro dos Mortos, bastante utilizado no Antigo Egito. Se vocês forem novos no canal, se inscrevam aqui embaixo, cliquem no gostei logo no começo do vídeo, que isso ajuda bastante. Então bora começar. A mitologia egípcia é uma rica e complexa coleção de histórias, crenças e rituais que desempenharam um papel fundamental na cultura do Antigo Egito. Ela estava profundamente ligada às crenças religiosas e funerárias dessa sociedade, permeando todos os aspectos da vida cotidiana dos egípcios, desde a política até a arte e a arquitetura. A mitologia egípcia era composta por uma vasta variedade de deuses, deusas, seres mitológicos e eventos cósmicos que eram adorados e reverenciados pelos egípcios como forças poderosas que governavam o mundo natural e o sobrenatural. A mitologia egípcia tinha uma forte influência na sociedade, pois estava profundamente enraizada em suas crenças religiosas. Os egípcios acreditava que os deuses controlavam todos os aspectos da vida, desde o clima até a fertilidade do solo, e portanto buscavam constantemente agradar e honrar essas divindades para garantir sua proteção e bênçãos. Acreditava-se também que os faraós eram os representantes dos deuses na terra, o que conferia a eles um status divino e uma conexão direta com o mundo dos deuses. A mitologia egípcia, assim, desempenhou um papel importante na legitimação do poder dos faraós e na organização social e política do Antigo Egito. Além disso, a mitologia egípcia estava profundamente ligada às crenças funerárias da sociedade. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e na existência de um mundo além da vida terrena. Eles acreditavam que o falecido faraó se tornava uma divindade e que a vida após a morte era uma continuação da vida na terra. Por isso, os rituais funerários e a mumificação eram práticas importantes na cultura egípcia, com o objetivo de preparar o falecido para a vida após a morte e garantir sua proteção e orientação pelos deuses. O processo de mumificação era uma prática complexa e elaborada no Antigo Egito e estava ligada às crenças e práticas descritas no Livro dos Mortos. A mumificação tinha como objetivo a preservação do corpo do falecido para garantir sua vida após a morte e sua eventual ressurreição. Acreditava-se que a alma do falecido precisaria de seu corpo para ser reintegrada após a morte e assim garantir sua sobrevivência na vida após a morte. O processo de mumificação geralmente envolvia várias etapas. Primeiro, o corpo era lavado com água do rio Nilo e limpo de todas as impurezas. Em seguida, os órgãos internos eram removidos, com exceção do coração, pois acreditava-se que ele era a sede da alma e deveria permanecer no corpo. Os órgãos removidos eram tratados com conservantes e preservados em recipientes especiais chamados de vasos canopus. O corpo era então desidratado com sais e envolto em linho, às vezes impregnado com resinas e perfumes, para protegê-lo de deterioração. Após a mumificação, eram realizados rituais funerários associados ao Livro dos Mortos. O corpo era colocado em um sarcófago, que era então colocado em um túmulo juntamente com objetos pessoais do falecido, como amuletos, joias e roupas. O túmulo era muitas vezes adornado com pinturas e inscrições relacionadas à vida após a morte, extraídas do Livro dos Mortos, a fim de ajudar a alma na jornada após morte. A oferta de alimentos e objetos aos deuses e deusas do submundo era uma parte importante dos rituais funerários egípcios. Acredita-se que o falecido precisava prover para sua própria subsistência na vida após a morte. Oferendas de alimentos, bebidas e outros objetos eram colocados no túmulo para suprir as necessidades do falecido na vida após a morte. Essas oferendas eram frequentemente acompanhadas de orações e invocações aos deuses e deusas do submundo, solicitando sua proteção e ajuda na jornada
jornada pós-morte. Os textos do Livro dos Mortos também eram usados nos rituais funerários para auxiliar o falecido na preparação para a vida após a morte. Os encantamentos, feitiços e orações contidos no Livro dos Mortos eram recitados por sacerdotes ou pelos próprios familiares do falecido durante os rituais funerários, a fim de ajudar a alma na jornada pós-morte e garantir sua sobrevivência na vida após a morte. Além disso, o Livro dos Mortos também continha instruções detalhadas sobre como o falecido deveria se comportar, quais palavras de poder deveria recitar e quais perguntas deveria responder corretamente ao enfrentar as provações no submundo. Essas instruções eram personalizadas de acordo com a posição social e o status do falecido, refletindo assim a crença egípcia de que a vida após a morte estava intimamente ligada à vida terrena e às ações do falecido em vida. Os rituais funerários e o processo de mumificação eram extremamente importantes para os antigos egípcios, pois acreditavam que a preparação adequada do corpo e a correta execução dos rituais e práticas funerárias garantiriam a sobrevivência da alma na vida após a morte. O Livro dos Mortos desempenhava um papel fundamental nesse processo, fornecendo instruções detalhadas, encantamentos e orações que eram consideradas essenciais para auxiliar a alma na travessia pelo submundo e alcançar a vida eterna. Como eu já abordei aqui, a crença egípcia na vida após a morte incluía a ideia de que a alma do falecido enfrentaria uma série de provações no submundo antes de alcançar a vida eterna. Essas provações eram descritas em muitos dos textos do Livro dos Mortos e representavam uma jornada perigosa e desafiadora para a alma em seu caminho para a vida após a morte. Uma das provações mais conhecidas e descritas no Livro dos Mortos é a passagem do coração perante Maat, a deusa da justiça. Nessa crença, acreditava-se que o coração do falecido seria colocado em uma balança e do outro lado seria colocada a pena de Maat, que representava a justiça e a verdade. O coração do falecido seria pesado em relação à pena de Maat para determinar a pureza e retidão de sua alma. Se o coração do falecido fosse mais pesado do que a pena de Maat, isso significava que a pessoa tinha uma alma impura e seria condenada à destruição. No entanto, se o coração do falecido fosse mais leve do que a pena de Maat, isso significava que a pessoa tinha uma alma pura e estava apta a prosseguir na vida após a morte. Além da pesagem do coração perante Maat, o Livro dos Mortos também descreve outras provações e obstáculos que a alma do falecido enfrentaria na jornada pós-morte. Por exemplo, acredita-se que a alma precisaria atravessar diversos portões guardados por deuses e deusas, e cada portão exigiria uma senha ou uma resposta correta para ser aberto. Essas respostas eram frequentemente mencionadas nos textos do Livro dos Mortos, e era importante que o falecido soubesse e recitasse corretamente as palavras de poder associadas a cada portão. Além disso, o Livro dos Mortos também descreve a necessidade da alma do falecido passar por várias provas e desafios relacionados à proteção e purificação. Por exemplo, acredita-se que a alma precisaria atravessar um lago de fogo ou se esquivar de criaturas perigosas que ameaçavam a passagem para a vida eterna. Também era comum a realização de oferendas e rituais de adoração a deuses e deusas específicos do submundo, a fim de obter sua proteção e ajuda na jornada pós-morte. Essas provações no submundo, descritas no Livro dos Mortos, tinham o objetivo de testar a pureza e a dignidade da alma do falecido, garantindo assim sua sobrevivência e bem-estar na vida após a morte. A crença na necessidade de superar essas provações e obstáculos era uma parte fundamental da visão do mundo egípcio em relação à vida após a morte, e a correta recitação dos encantamentos e a realização dos rituais prescritos eram consideradas essenciais para o sucesso da alma na jornada pós-morte. O Livro dos Mortos é uma obra significativa e importante na cultura egípcia antiga, e seu legado é evidente em diversos aspectos da religião, mitologia e sociedade do Antigo Egito. Sua influência também se estendeu para além das fronteiras egípcias, deixando vestígios em outras culturas e religiões ao longo da história. Em relação ao contexto egípcio, o Livro dos Mortos era considerado uma ferramenta essencial para garantir uma vida bem-sucedida após a morte. A crença na vida após a morte era uma parte central da religião egípcia, e o Livro dos Mortos fornecia um guia detalhado para a jornada da alma no pós-vida. Ele era amplamente utilizado por pessoas de diferentes classes sociais, embora a qualidade e a extensão dos textos variasse de acordo com a posição social e a capacidade financeira do falecido. O Livro dos Mortos também foi influência significativa na mitologia egípcia. Ele descreve a cosmologia egípcia, com deuses e deusas do submundo, os rituais funerários e a crença na ressurreição. Os textos do livro contêm histórias mitológicas, encantamentos e feitiços que refletem a compreensão dos egípcios antigos sobre a vida após a morte e a relação entre os deuses e os humanos.
Além disso, o Livro dos Mortos teve um impacto duradouro na sociedade egípcia antiga. Ele influenciou as práticas funerárias, os ritos de mumificação e os costumes relacionados aos cultos aos deuses e deusas do submundo. Também teve um papel importante na economia do Egito, já que muitas pessoas encomendavam cópias personalizadas do livro para serem incluídas em seus túmulos. A influência do Livro dos Mortos se estendeu para além do Egito Antigo. Com a expansão do Império Egípcio, os textos funerários foram levados para outras regiões e tiveram impacto nas culturas locais. Além disso, com o aumento do interesse e do estudo das civilizações antigas, o Livro dos Mortos se tornou uma fonte importante de conhecimento sobre a mitologia para os estudiosos modernos. Em resumo, o Livro dos Mortos é uma obra icônica que deixa um legado duradouro na cultura egípcia antiga e na compreensão da mitologia e da religião egípcia. Sua influência pode ser observada em várias áreas, desde as práticas funerárias até a mitologia, e seu impacto se estendeu para além do Egito, influenciando outras culturas e religiões ao longo da história. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!